E aí, galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Meu nome é Daniel de Paula e hoje aqui no canal vamos trazer para vocês uma avaliação do programa BlueStacks App Player diante dos 4 critérios de qualidade em HC. Antes de tudo, deixamos claro que não estamos aqui para gerar uma crítica desrespeitosa ou negativa, estamos aqui apenas para avaliar o programa diante dos 4 critérios, que são usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade. Antes de iniciarmos a avaliação, vamos aqui trazer algumas informações sobre o programa. O BlueStacks App Player é um programa da empresa americana BlueStack. Ele é um emulador das principais ferramentas do sistema móvel da Google dentro do Windows. A diferença entre ele e outros softwares similares está no fato de que já está tudo configurado no BlueStacks. Isso quer dizer que você não precisa baixar nenhum arquivo de instalação do Android separadamente, pois ele já vem com o pacote de instalação do serviço. Por outro lado, a plataforma virtual apenas roda o Android, diferente de outros produtos do gênero, nos quais você pode instalar outros sistemas operacionais. O BlueStacks é um programa gratuito e ele tem um site oficial, então é indicado que você baixe ele por lá. Assim, eu não vou realizar o download porque eu já tenho ele na máquina. Esse vai ser o primeiro contato que você vai ter com o programa, vai ser a primeira tela que ele vai te mostrar. Eu vou fazer o login mais tarde. Então aqui é a sua barra de pesquisa, né? Você vai pesquisar um jogo ou aplicativo que esteja disponível para Android. Aqui é uma coleção dos melhores jogos criados exclusivamente para você. É uma biblioteca de pesquisa que o programa te oferece. E em biblioteca é onde seus downloads vão ficar armazenados. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. É onde seus downloads vão ficar armazenados. Para efetuar um download, vocês têm que fazer o login com a conta da Google. Aqui no canto direito, temos algumas funções de interação com os aplicativos que você vai abrir no programa. Elas ficam em destaque quando você pode utilizar e ficam em um cinza mais escuro quando não estão disponíveis. Isso varia conforme os aplicativos que você escolhe para usar. Aqui tem as configurações. Você pode mexer na visualização, na resolução, DPI, seus dados do usuário, suas preferências, enfim. Aqui em cima tem o botão de fechar, restaurar, maximizar, né, minimizar. Aqui tem um menu onde você pode, por exemplo, mudar o design do site. E aqui tem 2 botões de ajuda e um de atualizar a página. Agora iremos partir para a avaliação dos 4 critérios de qualidade. O primeiro critério avaliado vai ser o critério de usabilidade, e nele usaremos como comparação as 10 heurísticas de Jakob Nielsen. Elas foram desenvolvidas em conjunto de Jakob Nielsen e Hofmolich em 1990, e desde então elas se tornaram extremamente importantes para o desenvolvimento de aplicações, já que ela busca melhorar a experiência do uso do aplicativo para que envolva melhor o usuário e entregue a ele informação útil e possibilite interação simples com a interface do programa. A primeira heurística avaliada vai ser a visibilidade do status do sistema. Isso quer dizer que o sistema deve manter o usuário informado do que está acontecendo o tempo todo, fazendo isso através de um feedback apropriado dentro de um prazo razoável. E informar a localização, de alguma forma sinalizar para o usuário onde ele está. O BlueStack faz isso da seguinte forma. Na home vai ficar uma linha azul embaixo de qual página você está, se você está indo nas tela de jogos ou na biblioteca. E em relação às abas que você vai abrir, as abas que você não está utilizando ficam em um tom mais neutro e a que você está fica em destaque. Se você alterar, você vai perceber isso. As notificações das suas ações vão aparecer na central de notificações, né? Aqui vai aparecer se o aplicativo foi desinstalado ou instalado. E também vai aparecer um aviso na tela do computador, aqui no canto direito. Vai aparecer que seu aplicativo foi instalado. Além disso, você conta também com as informações do sistema Android. Porém, não é do que se trata aqui, porém, também é um lugar que você pode acessar as suas notificações. Correspondência entre o sistema e o mundo real.
O sistema deve usar uma linguagem simples e familiar para o usuário, os elementos do mundo real para que quando o usuário entre em contato com a interface do sistema, ele não fique tão perdido. Um exemplo muito conhecido foi em 1981, em que a empresa Xerox utilizou o símbolo da lixeira, que ficou convencionalmente conhecido, como o símbolo de algo que vai ser excluído ou de algo que foi excluído. O BlueStacks ele utiliza muito dessa heurística. Ele tem o símbolo de uma caixa de som para representar o volume, de uma câmera para fazer uma captura de tela, de uma filmadora para você gravar a tela, um sininho que significa as notificações. Então o BlueStacks ele tenta usar ícones para que fique óbvio a função da aplicação que o usuário vai fazer. Controle do usuário e liberdade. Essa heurística diz que o sistema deve oferecer uma saída de emergência para o usuário. Porque o usuário pode cometer erros por engano e necessita uma saída sem que ele lembre de algum comando específico. O que acontece? Isso aqui é um emulador, esse programa é um emulador. Então tem muitas funções em que o usuário vai alterar algo e necessite de uma saída de emergência. Porém, tem algumas situações, como por exemplo, se o usuário alterar a tecla de atalho, ele pode restaurar os padrões, que é considerado uma saída de emergência. Essa opção também de resetar, né, acontece se o usuário for mexer nos controles de alguma aplicação. Se ele alterar, ele pode depois resetar tudo ao que era antes. Agora eu vou falar sobre a quarta heurística, que é consistência e uso de padrões. É importante que um comando ou ação tenha o mesmo efeito em toda ferramenta ou plataforma. Aqui a gente pode observar essa heurística, por exemplo, no X do fechar, né? Que aparece em todas as abas, e se você desejar fechar é só você clicar nela. Esse é um padrão que eles usam, na verdade é um padrão altamente utilizado, né, na internet. E ele também, o programa também usa padrões nos ícones, como o de um alto-falante para o som, de uma câmera fotográfica para você capturar a tela, de uma filmadora para você filmar a tela. É um símbolo de uma pasta, né, com a paisagem, que é conhecido comumente como galeria. Então, um sininho para notificações. Então, o programa ele é bem intuitivo, ele usa padrões muito conhecidos na internet, por exemplo aqui mesmo, interrogação para ajuda. Então é extremamente fácil o uso nesse quesito, é muito fácil o usuário se identificar e se situar na tela. Agora vamos falar da heurística prevenção de erros. Essa heurística diz que o sistema deve informar o usuário, caso ele vá tomar alguma atitude crítica, se ele realmente quer fazer aquilo. Isso aqui, essa heurística aparece, por exemplo, se o usuário quiser mudar a resolução do programa. E aí vai informar que ele tem que reiniciar ou ele pode descartar essas mudanças. Também se o usuário for editar os controles, né, e sair sem salvar, o programa informa ele que ele está saindo sem salvar. E já falando também aqui da sexta heurística, né, já estamos na 5, vamos falar agora da sexta, que é reconhecimento ao invés de memorização, que é usar símbolos que já são amplamente usados no mundo da informática. Exemplo, o X aqui para fechar os programas. Eu falei isso na segunda heurística, né? O BlueStacks ele utiliza ícones muito comuns para que o usuário não se sinta perdido aqui e que ele saiba o que, né, assim, pelo ícone que ele identifique qual é o resultado daquela ação. Flexibilidade e eficiência de uso. É importante que a plataforma se adapte ao nível do usuário, né? Ele vai chegar como iniciante, mas que depois ele já vai ter, enfim, alguma intimidade com a interface do sistema, com todo o programa. E nisso, o BlueStacks oferece vários atalhos, né? Vários comandos para que os usuários, né, um pouco mais avançados já, gravem e, assim, em vez de ter que pegar o mouse e ir na captura de tela, aperte Ctrl Shift S, que aí já vai fazer uma captura de tela. Design estético e minimalista.
Quanto maior for a quantidade de informações que aparecem na tela, mais o usuário vai ficar perdido. Porém, talvez aqui nessa tela de jogos o usuário fique um pouco perdido com, enfim, todas as propagandas de jogos que ele vai encontrar, é claro. Mas, se ele sair daqui, a interface do sistema é bem simples, bem prática de se entender. Aqui no canto direito tem basicamente todas as funções, né, que o usuário vai poder mexer no programa, e aqui em cima algumas outras. E ainda assim, ainda que ele use uma cor neutra, né, que seja fácil de enxergar, né, assim, para pessoas que têm dificuldade em enxergar tons muito claros, ele ainda assim oferece tipo outras opções de design, que é em tons bem chamativos, até assim, como esse rosa. Mas aí varia do gosto do usuário, se ele quer, né, usar algum tom assim. Agora vamos falar da heurística 9, de ajuda ao usuário a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros. Como já dito, esse é um emulador, então talvez não seja difícil erros no programa que o usuário cometa, porque não tem muitas funções que ele vai poder mudar. E as funções que ele vai poder mudar, ele pode resetar sempre ao padrão. E talvez erros assim aconteçam em aplicativos que ele baixe no programa, ou algum problema entre a interação do BlueStack com o sistema operacional do computador da pessoa. Mas no BlueStacks em si é difícil que isso aconteça. Indo para a última heurística de ajuda e documentação, é interessante que o desenvolvedor preste uma interface intuitiva o suficiente para que não se necessite, mas se caso seja necessário, esteja em fácil acesso. Aqui o botão de ajuda fica bem em destaque assim, né? Tipo, em relação à tela, mesmo que você estiver na tela de jogos, que é a mais chamativa, você vai ver logo um botão assim azul, né, de interrogação, que é para que o usuário identifique ele logo. E aí quando você clica nele, você vai para o centro de ajuda. E aí aqui já tem, né, tipo, várias dúvidas que são comuns no aplicativo. Normalmente são dúvidas em relação ao uso de aplicativos dentro desse programa. Então é tudo de fácil e bem acesso. E caso ele tenha algum problema, tem aqui também, né, de certa forma é um fundo todo branco, reportar o problema, que ele entre em contato com com o suporte da BlueStack. E essas são as 10 heurísticas, né? A gente finaliza aqui o critério de usabilidade e agora a gente vai entrar no segundo critério, que é a experiência do usuário. A experiência do usuário é a forma como as pessoas se sentem ao usar algum produto. Então, achamos em dois sites, o Softonic e o Baixa Aqui, que são dois sites que disponibilizam valores. Algumas informações. O Softonic tem avaliações antigas, de 3, 5, 7 anos atrás. Nesse site, a gente só encontrou elogios para o programa. Pessoas destacando que ele é um ótimo aplicativo, mas destacam alguns que faltam alguns ajustes. Até algumas pessoas que falam que a instalação falhou, porém o aplicativo ainda continua sendo ótimo. Enfim, aplicativo muito interessante, muito legal. A maioria desses comentários são positivos. Aqui em experiência, aqui no Baixa Aqui, já encontramos, que são das mais recentes, já encontramos pessoas falando que houve falha no download, que ele estava lento e que ele começou a travar, porém não destacam qual é o problema que o programa tem, apenas falam que o programa para de rodar repentinamente ou que falhou na instalação. Se entrarmos no YouTube, a gente encontra vídeos recentes, 2018, 2019, falando sobre a instalação do BlueStacks, que é um problema que aparentemente vem ocorrendo para alguns usuários. Agora vamos falar do terceiro critério, que é a acessibilidade. Primeiro, falando em máquina e poder de processamento, é um programa leve, então pessoas com máquinas mais modestas, até com máquinas mais modernas, elas usam tranquilamente. Conforme a máquina for mais moderna, eles podem usar melhor as funcionalidades que o programa oferece, aumentar a resolução, FPS para jogos. Porém, o programa peca em não oferecer suporte para PCDs, pessoas com deficiência.
Porém, isso é fácil de resolver, já que é um programa para o computador. Essas pessoas com deficiência podem baixar os softwares de suporte para as suas necessidades no Windows, que vai executar aqui tranquilamente, ou baixar até mesmo na Play Store alguns aplicativos que auxiliem ela na utilização do programa. E falando agora sobre o último critério, que é comunicabilidade, o programa é bem agradável por ser cores neutras e as configurações são facilmente interpretadas, já que além de ser símbolos constantemente usados, assim que você passa o mouse em cima, eles já informam qual é a funcionalidade da função que você quer usar. As cores são bem agradáveis e não machucam, né, aquelas pessoas que têm mais dificuldade em enxergar ambientes mais claros, mas ainda assim, se for o desejo do usuário, ele pode alterar o design do site, né, a cor do site. Pode colocar em tons bem mais claros ou deixar o tom neutro, que enfim, eles chamam de BlueStack, né, que é o tema principal do aplicativo. O programa detém uma aba de ajuda e suporte, enfim, como já olhamos, e ele explica em tópicos problemas comuns para os usuários, principalmente já que é um programa altamente utilizado pela comunidade gamer. Tem aqui ensinando como jogar vários jogos ou, enfim, a relação desse programa com os jogos. Então é isso. Encerramos aqui a avaliação dos 4 critérios de qualidade, né, em HC desse programa. Ele se mostra um programa bem intuitivo e bem simples de usar, em que o usuário não vai ter possivelmente nenhuma grande dificuldade no manuseio dele. É isso. Deixa o like aí embaixo e comenta se você gostou. Boa noite, ou bom dia ou boa tarde, né?